Olá, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao podcast De Volta para a Palavra. Aqui é o Reverendo Thomas, e este é um espaço feito para você que gosta de pensar, refletir e buscar respostas para as grandes perguntas da vida, da existência e da fé. O tema de hoje é, talvez, uma das perguntas mais profundas e desafiadoras da humanidade. Uma pergunta que atravessa gerações, religiões, culturas e até mesmo corações inquietos. Quem é Deus? Será que podemos realmente compreender quem é Deus? Ou ele é um mistério além da nossa capacidade? Fica comigo nesse episódio que eu te convido a refletir, se questionar e talvez se surpreender. Hoje não traremos respostas prontas, mas vamos juntos navegar por perguntas que podem abrir portas para descobertas interiores e espirituais. Hoje estamos com um convidado especial, o pastor e teólogo José Lucas. É uma honra tê-lo conosco, participando do podcast De Volta para a Palavra. O pastor Lucas irá nos tirar algumas dúvidas referente ao tema Quem é Deus? Pastor Lucas, graça e paz, já pode trazer as considerações iniciais. A paz do Senhor, Reverendo Thomas, e aos que estão acompanhando esse podcast. Para mim é uma honra estar aqui participando desse espaço para falar das maravilhas de Deus. Já inicio com a primeira pergunta. O modo de nosso discurso sobre Deus difere essencialmente do discurso da pesquisa das ciências naturais. Todas as ciências naturais baseiam-se em fatos empiricamente constatáveis e em resultados experimentalmente verificáveis. Então eu lhe pergunto, quem é Deus, pastor Lucas? Seria mais fácil dizer quem não é Deus. Inclusive, ele se revelou para Moisés em Deuteronômio, no seu capítulo 4, 15 ao 19, dando uma lista de coisas das quais ele não é. Deus não pode ser definido das categorias do pensamento racional empírico. O discurso humano sobre Deus sempre será um discurso análogo, né? Porque Deus ele transcende todas as categorias. Ele permanecerá sempre além daquilo que pode ser definido e fixado em termos e conceitos tradicionais. Isso já foi formulado por Anselmo de Cantuária em sua prova da existência de Deus, quando Anselmo disse: Deus é aquilo do qual não é possível pensar nada maior. Por outro lado, é possível falar sobre Deus. É possível porque, segundo a nossa fé, Deus mesmo se dá a conhecer aos seres humanos, né? O apóstolo Paulo diz lá em Efésios, no seu capítulo 1, versículo 9, quando diz: aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade. Em virtude dessa revelação, Deus invisível, na riqueza do seu amor, se revela aos homens. Por que é tão difícil compreender ou definir Deus? Deus é a causa não causada. Ele é apresentado como Criador de todas as coisas. Ele é atemporal, imutável e soberano. Deus, usando o profeta Isaías no seu capítulo 55, versículo 8 e 9, o qual ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Mas, porém, Deus ele escolheu se revelar ao ser humano. Pastor Lucas, nesse caso Deus é um ser pessoal? Biblicamente, Deus é um ser pessoal, relacional, que se comunica, e se envolve com a humanidade. Deus ele não é energia ou força impessoal. Ele tem vontade, ele tem emoções, se relaciona pessoalmente com o ser humano. Deus ele se revelou por meio da criação, né? A gente pode ler o Salmo no seu capítulo 19, no seu versículo 1, quando o salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Isso está falando da revelação geral, né? A revelação geral diz respeito à revelação de Deus por intermédio da natureza, né? Deus evangelizou Abraão por meio da revelação geral, ou natureza. Quando a gente lê Gênesis no seu capítulo 15, versículos 5 e 6, Deus disse a Abraão: olha as estrelas criadas e vê se as pode contá-las, né? Abraão, ao contemplar a obra da grandeza de Deus, Abraão creu em Deus e isso foi imputado por justiça.
O apóstolo Paulo também evangelizou usando a revelação geral. A gente lê no livro de Atos, no capítulo 14, versículo 15 ao 17, a gente pode encontrar Paulo usando também a revelação geral. Também Deus se revela pela Escritura, ou seja, revelação especial. Ele disse a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Jesus Cristo ensinou que as Escrituras testificam dele. E também Deus se revelou pelo seu Filho, Jesus Cristo, que deixou seu trono de glória e tabernaculou entre nós. A gente pode ler isso lá em Filipenses, no seu capítulo 2, de versículo 5 ao 8. O apóstolo Paulo, ele também usou a revelação especial para evangelizar. Quando a gente lê a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 3 e 4, Paulo cita que sua fonte era as Escrituras Sagradas. Pastor Lucas, como o senhor avalia na sociedade atual? Deus como referência moral está em declínio? Nas sociedades secularizadas, a ideia de Deus como fundamento absoluto da moral tem perdido espaço para visões humanistas, científicas e relativistas. Alguns argumentam que a ética secular é baseada em direitos humanos, razão e consenso, substituiu a moral religiosa em muitos debates, por exemplo, na bioética, sobre a sexualidade, Já na tecnologia e a ciência, oferece explicações que antes dependiam do divino, a origem da vida, funcionamento do universo, Já o pluralismo religioso e o ateísmo crescente, questionam a autoridade única de um Deus judaico. Deus ainda influencia a cultura e a moral? Sim, mas de formas mais indiretas. Valores judaico-cristão, por exemplo, fala de dignidade humana, compaixão, E através do Evangelho de Cristo, que é anunciado a todos, ainda moldam leis e costumes no Ocidente, mesmo entre não crentes, Crises existenciais como pandemias ou guerras, como está acontecendo agora, esses rumores de guerra, Isso reacende debates sobre a transcendência e significado, Agora, para alguns, nós sabemos que Deus segue sendo a âncora moral. Já para outros, um símbolo em transformação. E você, amigo que está acompanhando esse podcast, acha que Deus ainda é relevante para guiar a sociedade? Ou outras visões de mundo ocuparam esse lugar? Como você percebe quem é Deus na sua vida? Na sua história? Na sua jornada? E assim chegamos ao fim de mais um episódio do De Volta para a Palavra. Queremos agradecer ao pastor José Lucas com os seus ensinos e dizer que queremos ouvir-lhe outras vezes com esse tema tão profundo. Muito obrigado, pastor Lucas, por nos trazer esclarecimentos tão profundos. Deus continue lhe abençoando grandemente. Eu que agradeço pelo convite, Que Deus abençoe a todos os participantes desse podcast e com certeza, se Deus nos permitir, estaremos aqui novamente, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado pela participação. Amém, pastor Lucas. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe. Envie para alguém que também vive essa busca, essa caminhada espiritual. Não se esqueça de nos seguir na sua plataforma favorita para não perder nenhum episódio. Eu sou o Reverendo Thomas e te espero no nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe, te guie e ilumine todos os seus caminhos. Até breve. Um forte abraço.